Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27. Assim diz a palavra do Senhor: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Pense bem, viva melhor, pense em corrigir o caminho antes que a estrada fique intransitável e cheia de obstáculos. Pense na paz e não a coloque à venda por causa de atitudes que te deixam irado, indignado. Abandonar o pecado e acrescentar a virtude é sempre o melhor caminho. O início desse trecho, quando Paulo diz, quando vocês ficarem, quer dizer que haverá momentos em que a ira ou indignação chegará em nossa vida, alcançará o nosso interior. Ou seja, não tem como evitar isso. Eventualmente, a ira entrará, a indignação chegará e alcançará o nosso interior. Mas permitir que ela nos conduza é uma decisão, é uma escolha que precisamos fazer, tomar, uma decisão que precisamos tomar. A ira é inevitável, mas deixar que ela nos controle ou não é uma escolha. E quem se submete à ira acaba se tornando escravo dela e não exercendo a sua própria liberdade naquele momento. A palavra grega utilizada aqui por Paulo nesse momento, é um verbo, orgidzo, que significa provocar, incitar a ira, e traz a ideia de movimento ou agitação da alma. Ou seja, aquilo que vem de fora faz movimentar de forma intensa o meu interior. Ainda assim, Paulo revela que nós somos livres para escolher que caminho tomar, que decisão tomar. Por quê? Porque o texto inspirado diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, não permitam que essa ira se transforme em algo pecaminoso. Ou seja, mesmo sendo agitado violentamente por dentro, por aquilo que vem de fora, você é livre para escolher como vai agir. Você é livre para escolher como vai agir naquele momento. Por quê? Porque você e eu somos responsáveis pelo controle interno. O que vem de fora, nós não temos como controlar, mas dentro é responsabilidade nossa controlar. Portanto, nós podemos afirmar que ficar irado ou indignado com alguma situação não é pecado, mas pode levar ao pecado, dependendo da vazão que você dará àquele sentimento. Em certa ocasião, Deus disse a Caim, no livro de Gênesis, capítulo 4, versos 6 e 7. Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada?
Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas você é responsável por dominá-lo. É necessário que você o domine. Então você não tem como evitar o que vem de fora, mas você é responsável por dominar o sentimento que brota a partir do que vem de fora. A palavra hebraica para irritado ou irado é hará, hará, e traz a ideia de estar queimando por dentro. Olha a intensidade que é. E fogo descontrolado traz destruição. Ira descontrolada traz destruição. Portanto, é necessário lembrar que o fogo, ele descontrolado, ele traz destruição, mas no controle, ele cozinha os alimentos no ponto certo. Ou seja, nós temos essa capacidade e responsabilidade de controlar os sentimentos que brotam a partir daquilo que vem de fora. Por isso, Deus disse: se você fizer o que é certo, não será aceito. E o certo no momento da ira, qual é? É controlar o fogo que está queimando por dentro, pois o desejo será contra você, mas é necessário que você o domine. E se você é livre em Cristo Jesus, não será controlado pela ira. Pois quem é controlado pela ira é escravo daquilo que vem de fora. No texto da carta aos Efésios, que estamos trabalhando, ainda há outra palavra para a ira, em 4:26. Interessante que Paulo usou duas palavras naquele momento, tá bom? A primeira foi orgizo, que nós já falamos dela naquele momento, que é essa ideia de provocar algo que incita a gente por dentro, né? Movimento ou agitação da alma. E a outra palavra que Paulo usou, a segunda palavra no texto de 4:26, é parorgismos, é essa palavra. E só aparece aqui no Novo Testamento, nessa carta aqui de Paulo, uma vez só. Olha que interessante, né? E só que ela vem de um verbo que é parorgizo, que significa incitar e ir ou levar à provocação alguém. Ou seja, é algo que vem de fora, só para potencializar e afirmar isso, tá bom? Ou seja, alguém pode incitar a gente à ira, mas Paulo vai dizer que nós somos responsáveis por controlar essa ira provocada dentro de nós. Então, mesmo que você tenha sido provocado, incitado à ira, não peque, Paulo vai dizer. Não dê vazão a esse sentimento, a essa emoção mais forte. Pois o conselho é: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O sol, como marcador do fim e início de um novo dia, nos diz: não durma com o inimigo, senão ele vai acordar com você. Ou seja, se você for dormir com a ira, você vai acordar pior do que no dia anterior. E seu dia, ele tende a ser pior do que o dia anterior, onde você foi incitado à ira. Então, seja sábio e siga a orientação. Ficar irado não é pecado, mas pode levar ao pecado. Então, seja sábio. Em Eclesiastes 8:5 está escrito:
Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Então, haja com sabedoria. Então, abandone a ira pecaminosa ou a ira que leva ao pecado. Não caia na armadilha de cultivar a ira e planejar vingança, pois esta pertence somente a Deus e não a nós. O melhor é tentar resolver a questão o quanto antes do que cultivar ressentimento e dar lugar ao diabo. Paulo vai dizer, não dê lugar ao diabo. E aqui uma coisa interessante para a gente pensar, porque a palavra diabo é a palavra grega diabolos. E diabolos significa dado à calúnia, difamador, caluniador. Ou seja, aquele que cria inimizade entre Deus e os homens. Portanto, dar lugar ao diabo é oferecer espaço em seu coração. E o espaço que pertence a Deus, estamos dando ao diabo quando damos lugar ou vazão à ira. Deus que, quando foi ofendido por nós, por causa do nosso pecado, ele também ficou irado conosco, mas controlou a sua ira e nos concedeu espaço em seu coração, nos dando perdão. Perdão é a extensão máxima do amor. Você pode ser alguém que doa e que faz o bem às pessoas, e eu acredito nisso. Mas se você quer experimentar essa intenção, essa extensão máxima do amor, então, se você faz o bem, então você doa. Mas se você quer mostrar amor em sua extensão máxima, você perdoa. E não dá lugar à ira. Apaziguar nesse momento a sua ira antes que o sol se ponha é dar oportunidade a si mesmo de perceber o amor e o perdão que Deus tem concedido, e não porque o outro merece. Porque se for por merecimento, nem eu nem você estaríamos aqui. Mas Deus recolheu a sua mão e nos deu oportunidade de perdão. Existe espaço para ira e indignação legítimas por causa de qualquer atitude. Mas não existe espaço para ira ou indignação contra a pessoa. A ira e a indignação, ela é transmitida à atitude. Eu fico indignado quando alguém calunia a outra pessoa ou me calunia. Mas eu fico indignado contra a atitude, não contra a pessoa. Porque se ela se arrepender, precisa existir espaço no meu coração para o perdão. Então, para a atitude, ira e indignação. Mas para a pessoa, o indivíduo, amor e perdão. Não feche o seu coração. Mesmo que alguém tenha caluniado, maltratado, humilhado você. Fique indignado com a atitude, mas não feche o seu coração para o perdão. Então, pense bem. Viva melhor. Pense em corrigir o caminho antes que a estrada fique intransitável e cheia de obstáculos. Pense na paz e não coloque à venda sua paz por causa de atitudes que te deixam irado. Abandonar o pecado e acrescentar a virtude é sempre o melhor caminho. Sempre haverá alguém para nos roubar a paz, mas sempre haverá oportunidade de aprender a dominar a si mesmo e manter o coração aberto para o perdão. Que Deus te abençoe e te guarde.